Oi pessoal, professora Maísa com vocês para falar de língua portuguesa, para estudar gêneros textuais, para pensar mundo, para pensar a vida e a nossa sociedade. Hoje nós vamos ter uma aula a respeito de tirinha. Aqui eu fiz um recorte para você, humor e crítica, né? Então a tirinha ela está dentro desse contexto, ela traz aspectos do humor construindo críticas. Algumas vezes críticas mais sociais, né, mais dentro desse contexto social, outras vezes críticas do dia a dia, ou humor do dia a dia, tá certo? Vamos trabalhar. Bom, mas de onde vem, né? Vamos pensar onde esse gênero mora, em que lugares ele habita. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um gibi, uma história em quadrinho da Turma da Mônica Jovem, né? Quem é aqui do Paraná conhece já essa série, Turma da Mônica Jovem, é bem bacana. E ela tem 3 ou 4 títulos e a gente sempre traz para a sala de aula e ele traz questões sociais, né? Essa daqui é sobre prevenção do uso de drogas, então é bem bacana. Essa história em quadrinho, olha só, é a Turma da Mônica Jovem. E aí aqui, a tirinha, ela tá dentro desse contexto, tá certo? Que é o quê? São histórias em quadrinho, e aí você tem o verbal e o não verbal, certo? E a tirinha, professora, ela tem essa relação e ela, às vezes, ela é encontrada em gibis no final no final do volume. Eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo, que é de um gibi do Cascão, tá? É um gibi antigo do Cascão. E aí eu tenho, no finalzinho, você tem ali a tira, olha só. Essa tira aqui, né? Então, vocês estão vendo, ela pode ser tanto assim, nessa linha, como ela pode ser no horizontal, vertical, horizontal. Então, de modo geral, ela vai aparecer dessa maneira, né? Mas onde mais, professora, ela aparece? Ela também pode aparecer em jornais, as tirinhas são comuns também no jornal. Ela pode aparecer em blogs, tá certo? Ela pode aparecer em outros contextos. Revistas também trazem tirinhas, certo? Mas originalmente ela aparece dentro, sim, de revistas em quadrinho, histórias em quadrinho, ok? Vamos lá? Então vamos começar. Eu começo com uma tira, que é uma tirinha da Lina, a adolescente. Essa tira a professora Maísa tirou do Facebook, tá? A adolescente é uma adolescente que criou esse personagem Lina adolescente. Fiz questão de trazer uma garota que construiu um personagem, tá? Que tá aí na internet, tem bastante curtido, o pessoal gosta muito, porque ela traz essa vivência de uma adolescente, tá certo? Depois você dá uma olhadinha nesse Facebook, tá? E aí eu quero olhar com vocês, começar com essa tirinha e aí depois a gente continua. Vamos ler ali. Aí você tem uma fala da Lina. A Lina é essa personagem aqui, tá bom? No primeiro quadrinho. Então, nós temos 2 quadrinhos. Que tédio, não tem nada para fazer. A Lina falando aí, uma adolescente, ali comentando. Ela tá dentro de casa, você tem a voz da mãe, né? Ali, que tá vindo de fora, que tá em outro lugar da casa. Nada para fazer... Vai estudar, lavar louça, limpar seu quarto, me ajudar a limpar a casa. Né? A mãe está respondendo. A Lina responde então no segundo quadrinho. Mãe, eu quis dizer que não tem nada legal para fazer. Veja que no destaque da tirinha você tem o legal, né, com caixa alta aí e sublinhado, né? Então a Lina, a adolescente, está dizendo, olha, não é bem isso, né? Bom, vamos analisar um pouquinho? Vamos começar a analisar isso aí. Entrando no tema, vamos analisar essa tirinha para começar a pensar. Na letra A, você vai ter um tempo para responder o exercício 1, você já está organizado aí. Letra A, você já se sentiu assim como a personagem da tirinha? Né? Aí no tédio, ali nesse marasmo da vida, você já se sentiu? Eu acho que, bom, eu tenho uma hipótese que sim, mas eu não vou responder agora. Letra B, podemos dizer que há uma espécie de humor na tira? Identifique-o. Então, no primeiro, se você já se sentiu como a Lina,
vai com tédio aí na vida, esse marasmo, tudo muito parado. E letra B, se esse humor, há uma espécie de humor, a professora colocou aqui, afirmando, há sim um humor, e eu quero que você encontre esse humor. Pode ser leve, mas ele existe, ok? Vou te dar um tempo e aí a gente volta para conversar um pouco mais sobre o gênero tirinha. Vamos lá. Ok? Respondeu aí? Vamos interagir com a aula, a prof já falou, né? Quanto mais você interage com o conteúdo, mais você absorve esse conhecimento, né? Por quê? Porque essa interação faz com que você entenda que você participa e o seu cérebro vai entendendo isso e vai aprendendo esse conhecimento. Bom, na letra A, eu coloquei que é pessoal. Eu, né, também, apesar de não ser adolescente, tenho lá os meus dias que eu me sinto que tá um tédio, que, né, não tem nada para fazer de bacana, de legal. Certo? Ok, então eu acho que você também. Na letra B, eu perguntei sobre o humor, e aí a gente tem o que aqui, ó, na tira. Tem uma espécie de humor? Tem, que é essa ideia aí da Lina. Bom, a Lina tem uma ideia como adolescente do que é algo para fazer, né, para tirar o tédio. Então, na cabeça dela é uma coisa, na cabeça da mãe dela é algo para fazer que pode ser várias coisas e dentro disso muitas tarefas, né? Então, o humor está nessa brincadeira de sentidos, né? Então, um sentido da mãe e um sentido da Lina. Isso é muito comum nas tirinhas, quando dois sentidos são diferentes e aí um interpreta de um jeito, o outro personagem de outro, e aí ocorre esse humor, tá certo? Vamos ver aqui como que a professora respondeu. No gabarito eu coloquei, o humor na tira é decorrente, né, então advém
da diferença de sentido que mãe e filha têm em relação à expressão coisas para fazer. A filha quer algo legal para fazer e a mãe apenas se refere às tarefas de casa, ok? Então veja que eles têm sentidos diferentes, beleza? Ok? Vamos continuar. Então, lembrando do gênero tira, você já conhece bastante, eu acho que você gosta do gibi, a história em quadrinho já veio para a escola, como gênero que é importante, que está aí no nosso dia a dia, né? Não só a história em quadrinho, como a gente viu o gibi, mas nós temos grandes obras, né? Obras literárias transformadas em história em quadrinho também, numa adaptação, numa releitura, bem bacana, isso também aparece em algumas das nossas bibliotecas, então é bem bacana. Então a tira e a história em quadrinho já é algo bem comum para você. Mas a gente fecha aqui na tira, vamos conceituar. As tirinhas pertencem a uma hipergênero denominado quadrinhos, que agrega outros gêneros, como, por exemplo, cartoons, charges, tiras cômicas seriadas e tiras seriadas. Eu retirei de um material teórico aí da Vargas e do Magalhães, tá certo? Então veja, as tirinhas fazem parte da história em quadrinho, vamos fechar nelas, né? Outro dia a gente estuda cartoons e charges. Ok. Segundo exercício, ampliando a nossa discussão e análise sobre tiras, certo? Até porque, galera, uma dica bastante importante é que a gente tem tido aí as provas, né? Nós temos aí provas, atividades que trabalham bastante com interpretação de tira, tá? Então, por isso a gente precisa pensar esse gênero aí na escola. Exercício 2. Você tem uma tira do Armandinho, que é um personagem aí do Alexandre Beck, e aí eu quero olhar com você a tira, e aí, mas antes a gente vai ver o comando e aí a gente lê a tira. Com base nesse exemplo da tirinha, essa tirinha aqui, indique quais características do gênero tira você consegue perceber. Então, uma coisa bacana que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu acho que é bacana para nós, enquanto estudantes, é a gente pegar o gênero e olhar para ele, tirar dele, olhando para ele, as características. Né? Então, eu não te dou as características necessariamente, a gente busca as características no gênero. E é isso que a gente vai fazer agora nesse exercício. Eu vou ler a tira com você, você pode acompanhar, e aí a gente vai colocar nesse exercício em tópico. O que que tem aí nesse texto, verbal e não verbal, que faz dele uma tira? Então vejam lá. Aí a gente tem a primeira personagem. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, aí você tem uma reticência da menininha falando, ela continua no segundo quadrinho, podemos construir os maiores muros. E aí o Armandinho responde, muros não, podemos construir pontes, né? Olha só que gracinha. Então, depois a gente analisa, né, interpreta um pouquinho, mas eu vou te dar um tempo. Por que isso aqui é uma tira, galera? Coloque em tópico, se você fosse provar para a professora ou para algum colega seu, por que isso é uma tira, tá? Tempo para você fazer e a gente volta para conversar sobre as características do gênero tira.
Então, pessoal, conseguiram aí, com certeza, eu creio que você conseguiu fazer aí uma listinha de características deste gênero, né? Aí, de modo bem geral, vamos pensar aqui, ó, verbal e não verbal, né? A primeira característica que a gente pode destacar das tiras é que ele é verbal, as tiras são verbais e não verbais. Elas são híbridas, né? Duas linguagens aí. A gente tem também a ideia de uma cena. A tira, ela tem uma ceninha, tá certo? Ela tem uma cena, aí que a gente tem narrativa normalmente, um pequeno, aí um excerto de uma narrativa, aí um trecho, certo? Uma outra coisa que a gente tem aí na tira, né, é que a gente tem normalmente ou balões que indicam a saída das falas, né? Aqui a gente não tem balão no Armandinho nessa tira, mas a gente tem as saídas das falas, indicando aqui, a gente chama isso de rabicho do balão, né? Que é aí como ela está saindo. No caso aqui, a gente tem uma ideia de que eles estão falando com um tom de voz comum, né? Então, é outra característica do gênero. A gente vai ver outras características ainda, mas de modo geral, uma outra ainda que a gente pode ver é que ela é formada de 2 a 3 quadrinhos, uma tira, tá bom? Uma tira é formada de 2 a 3 quadrinhos, então aqui a gente tem 3 quadrinhos. Pode ser no vertical ou pode ser no horizontal, tá certo? Eu coloquei aqui, brevemente, alguma coisa bacaninha aí para servir de gabarito, mas você deve ter feito aí e completado. As tiras são feitas em quadrinhos, tem indicação de falas, que é o discurso direto, que como eu mencionei ali, a gente vai ver isso depois, sendo uma pequena cena narrativa ilustradas, né? Esses quadrinhos, verbal e não verbal aí, assessorando essa linguagem, né, que é bem bacana, certo? Características do gênero, então, a gente já viu, professor, então a gente foi para o gênero, olhou o gênero, pensou o gênero antes de ir para o conceito. Agora a gente fortalece o conceito, mas a gente já usou o nosso conhecimento prévio, né? Então vamos lá. Primeiro ali, características, vamos observar. Texto curto, certo? Configurado no formato retangular, vertical ou horizontal, com um ou mais quadrinhos. Segunda característica aí do gênero tirinha ou tira, diálogos curtos, recursos icônico-verbais próprios. O texto é curto no sentido de gênero, tá? Por isso 3 quadrinhos no máximo. E o diálogo também dos personagens são curtos, né? Não tem aquele diálogo muito longo, nada disso. Recursos icônicos verbais. A ideia do icônico verbal está relacionado a quê? A ideia de imagem, né? Daquilo que é imagético, de ícone. E o que são esses ícones que a gente observa, né? São analogias às palavras. Então, você tem os balões que vão indicar os discursos dos personagens, se está sonhando, se aquele personagem está falando, se está gritando. As onomatopeias, que a gente vai ver também, que são os sons representativos. As metáforas visuais, que são ícones que representam ideias de um jeito bem legal. E as figuras cinéticas, que também é um recurso icônico verbal que mostra o movimento dos personagens dentro da cena, tá certo? E a gente tem dentro das tiras, muitas vezes, personagens fixos, certo? Personagens fixos ou não, e um desfecho inesperado, que é a coisa do humor, o desfecho normalmente é inesperado, tá? Personagem fixo ou não, eu queria fazer um adendo, a gente tem, por exemplo, Calvin, que é um personagem, eu adoro o Calvin, que é um garotinho aí, historicamente a gente conhece as tiras dele. A Mafalda também, que eu gosto bastante, também bastante conhecida. Então, ela é um personagem fixo, certo? Então, ela vai fazer várias histórias e vai acompanhar e tem toda uma característica. Também, como, por exemplo, os personagens do Maurício de Souza, vários muito fixos, né, dentro do contexto. Então, eles têm história, têm identidade e tudo mais. Ok? Vamos lá? Exercício 3, então a gente está fazendo uma aula bem dinâmica, exercício e análise, bem bacana para a gente não se cansar e ficar bem interativo.
Exercício 3. Vamos preencher a tabela? Você já tem bastante afinidade com essa tabelinha. Quando a gente olha para o gênero, a gente olha para ele, pensando também nessas características, nas condições de produção, como que ele é produzido? Nós já fizemos de alguns gêneros, agora você vai olhar na tirinha e vai pensar, vai pensar aí na tirinha que a gente leu, em outras que você conhece. Que conteúdos temáticos são próprios das tirinhas? Segundo, qual a finalidade da tirinha? O que uma tira ou um quadrinista que constrói a tira, ele quer? Qual é o objetivo dele? Terceiro, qual é o estilo linguístico, linguagem da tira? Como que é a linguagem da tira? Produtor, quem produz, como é o nome, né? Eu posso produzir uma tira, professora Maísa? Será? Interlocutor, para quem se escrevem tiras, para quem se ilustram tiras. Você vai ter um tempo e você vai anotar aí, coloque ali, exercício 3, item 1, 2, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Tempo para você. Conseguiu preencher a tabela? Vamos dar uma olhada juntos? Olha só. Primeiro, conteúdo temático. O que é o conteúdo temático, né? São os assuntos possíveis dentro do gênero. Nesse caso, a professora colocou aqui para você no gabarito, diversificado, tá? Diversos, né? Não tem um tema que não seja possível dentro de uma tira, beleza? Finalidade. A finalidade, olha, a gente poderia pensar em N finalidades, inúmeras, né? Então, entreter, né? No sentido de trazer humor para a nossa vida, que é bem-vindo, né? O humor. Também, claro, o humor, gente, sempre vai ter aquela pitadinha, né? Ou melhor, na maioria das vezes, de crítica,
uma crítica social, uma crítica dos tempos, uma crítica do cotidiano, também, né? Produzir esse humor a partir dessa ideia aí, tá certo? Beleza. Estilo linguístico, a professora colocou bem resumidamente. O estilo linguístico a gente vai analisar depois com mais calma, mas ele se baseia no quê? Na linguagem verbal, mais linguagem não verbal. Você une, é uma linguagem híbrida, certo? Produtor, a gente pode chamá-lo de quadrinista, de ilustrador, né? Aí é um artista aí dos quadrinhos, das tiras, do não verbal e verbal aí bem interessante para nós aí, enquanto leitores. Interlocutor, claro que tem pessoas que são mais afetas a esse gênero, mas de modo geral agrada a bastante gente, a leitores diversos, porque você tem quadrinhos, tanto você tem quadrinhos, ou melhor, tiras, voltadas para adultos, como para adolescentes, para crianças, né? Então você tem aí uma gama aí de produção dentro dessa área da história em quadrinho e das tiras, ok? Ok, vamos novamente aí para uma análise. Esse aqui é um exercício 4. Essas tirinhas foram tiradas do site Bichinhos de Jardim. E eu quero olhar, eu vou ler com você e eu quero que você procure explicar o humor da tira, tá? Claro que, gente, aí alguém vai dizer assim, professora, mas o humor não pode explicar, que senão perde a graça, né? Mas a gente está fazendo uma análise, a gente está numa aula de português pensando a análise da tira. Então agora pode. Em outros momentos, claro que fica chato você explicar o humor, tá certo? Nesse caso, o que a professora quer? Que você identifique onde tem humor, né? Onde é que tem humor ali? O que está produzindo humor nessa tirinha? Eu vou ler com você, tá? Tia, você tem aqui o bichinho falando com a tia. Tia, quando eu crescer, eu vou ser professor. Olha só. E aí você tem a tia perguntando, vai dar aula de quê? E aí o bichinho responde, de recreio. Olha só. Aí a tia fala, mas isso não é matéria. Ele responde, abre aspas, práticas lúdicas experimentais 1, fecha aspas. Que tal? Né? Olha só. Então, você vai explicar o humor, né? Você vai encontrar em que lugar ou qual que é a ideia de humor que passa por essa tira e a gente já volta para conversar sobre isso, tá bom? Até!
Então, você identificou o humor aí nessa tira? Eu tenho alunos adolescentes, né, da idade de vocês aí que estão me assistindo, e aí o que eles dizem? Ah, professora, que humor, né? Não tem humor, né? Então, assim, gente, menos, não é bem isso. A gente tá entendendo que tem um humor, talvez você, não é o humor que você espera, não é aquele humor da gargalhada, mas existe um humor ali que está causando aí um inesperado nessa tirinha, tá bom? Vamos olhar ali. Quando ele diz, onde que se estabelece? Normalmente ele vai sendo construído e o humor aparece no final, no último quadrinho. Mas isso não é matéria. Quando, claro, gente, já é uma expectativa nossa de humor, quando ele diz que ele vai dar aula de recreio, né? Não tem aula de recreio. Apesar de ser uma ótima ideia, né? Eu acho que muitos de vocês gostariam aí de ter essa matéria. E aí a tia, né, ela responde, mas não tem essa matéria, né, que a gente responderia isso. O que ele faz? Ele abre aspas, ele cria, ele inventa um nome entre aspas mais bonito, mais formal, com cara de disciplina, né, uma coisa mais séria, para manter a ideia da matéria. Então, o que ele diz? Práticas lúdicas. O lúdico é essa ideia de brincadeira, certo? Práticas lúdicas experimentais 1, né? Então, o humor está onde? Nessa criatividade dele, quando ele inventa um nome para a aula de recreio. Um nome mais formal, a fim de quê? De que a tia concorde com ele. Ah, ok, é verdade, né? Então, isso acontece muito na linguagem. Veja, quando a gente troca, às vezes, um nome, aquilo que parece tão simples, aquilo que parece não tão sério, ele vai tomar uma propriedade de seriedade. E aqui, então, ele brinca com isso, ok? Então, a professora colocou no exercício 4 essa resposta. O humor ocorre no último quadrinho porque há uma quebra de expectativa quando um dos personagens cria e inventa um nome para a aula de recreio, práticas lúdicas experimentais 1, ok? Se a sua resposta estiver parecida, dialogando, ok, é isso. Vamos lá, uma outra questão bem bacana da tirinha é o que? São as figuras cinéticas, as linhas cinéticas. Por quê? O que é isso, né? Veja, você tem uma imagem fixa, né, na tira. Mas como assim? Ela está fixa, mas você tem uma ideia de movimento. Como que o quadrinista e o ilustrador constrói essa ideia de movimento? A partir do que a gente chama de figuras cinéticas ou linhas cinéticas, ok? Vamos acompanhar ali comigo. As imagens das tirinhas são sempre fixas, mas diferenciam-se de uma fotografia por meio do uso das figuras cinéticas, as quais, abre aspas, de novo uma citação que a professora está usando, permitem ao leitor apreender a velocidade relativa de distintos objetos ou corpos. Então veja, por mais que eu saiba que aquela figura está fixa, né, ali desenhada fixa, aquela ilustração, ela me dá a entender, ela parece que está se movimentando. Por quê? Por causa dessas figuras. Aqui você tem uma figura, aqui você tem várias, tá? Aqui, ó, aqui, eu coloquei 2 exemplos, você tem vários aí dentro do seu repertório, tá? Vamos ver aqui um exercício agora sobre isso. No exercício 5, mantendo as mesmas figuras que a professora usou, explique o que são figuras ou linhas cinéticas. Então, o que são mesmo, acabei de falar, buscando o sentido que elas produzem nessas imagens. Então, eu quero que você veja, bom, o que é linha cinética? Explica lá para nós, né, para mim. Ok, o que é? E depois explica essa linha cinética que está aqui e algumas dessas daqui. Não precisa explicar todas, mas pelo menos algumas, tá? Vou te dar um tempo e aí a gente volta para conversar sobre linha cinética, bastante comum dentro dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, né, desse universo não verbal aí, tá certo? Até!
você conseguiu explicar, né? Eu acho que você conseguiu. Vamos lá. O que a professora colocou aqui para você? O que são linhas cinéticas? Indicam a direção dos movimentos da personagem. E aí, no caso, nesse exemplo, a primeiro personagem pulando, depois a direção da bola, depois de onde está saindo a dor, né, que você tem, né, aliás, aqui, e a intensidade da dor na cabeça, que você tem aqui, essas imagens aqui. Tá? Então, aqui é uma interpretação das linhas cinéticas, figuras cinéticas que estão nesses dois quadrinhos que a professora retirou aí das tiras, ok? Beleza? Vamos para mais um recurso bacana, interessante, que é a história em quadrinho. E a tira, ela tem muitos recursos, né? Então, um recurso também icônico verbal é o balão. Os balões, de modo geral, tem vários tipos de balões, coloquei aqui alguns para você. Veja lá, ó, você tem o balão da fala. O balão da fala, ele vai ter esse formato aí, é um formato retinho, né? Não tem nada de tracejado, e aí ele tem um rabicho que sai do personagem que está falando, um rabicho comum. O balão do pensamento, você já conhece, então você tem essa ideia de, é como se fossem bolinhas, né, nuvenzinhas, uma nuvenzinha ali. Do grito, você tem essa ideia do estrondo, né, ali você tem o grito sendo marcado por esse balão mais pontiagudo. O rabicho também representa. O cochicho, né, falar baixinho ali, o murmúrio, você tem então o tracejadinho, né, aí que indica essa ideia, tá? A ideia de amor aqui, você tem, na verdade, um coraçãozinho, então um balão que já traz aí uma metáfora visual, que a gente vai ver. Aqui, ideia, tá? Que a gente colocou aqui, que não tem acento. E aí você tem ideia aqui marcando, de novo, uma metáfora visual dentro de um balão, em que a pessoa está pensando, ela teve uma ideia, que tem a imagem da lâmpada, ok? Esses são os recursos icônicos visuais que estão dentro que compõem o balão, tá certo? Outro recurso icônico verbal que é próprio da tira, olha só, gente, é a onomatopeia. Você conhece? A onomatopeia está muito presente na infância, na nossa infância. As crianças, de modo geral, no início, elas acabam, né, o au-au, né, o miau, então brinca muito com a onomatopeia. Isso vai para a história em quadrinho, dando essa ludicidade. O que seria onomatopeia, então, né? Essa ideia do som representado. Então, você tem bam, né? Zoom, crash, né? Então, você tem vários, olha lá. Tem outros aí, a professora só colocou alguns como exemplo para você. Tudo bem? Vamos para mais uma ideia ainda de recurso visual que tem na tira, que é a metáfora visual. A metáfora visual é o quê? É aquilo que a gente já colocou aí. É bastante poderoso porque é uma imagem que ela já fixa uma ideia muito maior, né? E ela é intensa aqui, ó. São poderosas, envolve o cérebro com as metáforas textuais, além de estimular os sentidos de forma intensa. Então, a metáfora visual, ela agrega o verbal e o não verbal. Exemplo de metáfora aqui, visual aqui, a ideia que ele está tendo o nosso personagem, né? Olha lá. Então, aqui é uma metáfora, ele não precisa escrever que ele teve uma ideia, não precisa nada disso, né? Não precisa, tive uma ideia. Não, a lâmpada já traz, beleza? Exercício 6 para você fazer. Veja lá, você tem essa tirinha do Cebolinha. A partir da imagem, identifica as onomatopeias e explique os significados delas, tá? Vou te dar um tempo, a gente volta, tá bem facinho para fazer, tá bem legal. Vamos lá.
vão estar fácil para você, né, gente? Olha só. Que você tem as onomatopeias. Bum, 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 que indica o barulho das batidas do tambor, do Cebolinha, né? O barulho aí dele lá. E buá, um outro som que é o choro, né? Então o humor tá nessa ideia. O pai diz, olha, não quero que você faça barulho. Daí ele começa a chorar e continua fazendo barulho, né? Então é isso. Beleza? Exercício 7. A partir das imagens, identifique a metáfora visual. Eu não vou ler com você agora, você vai fazer rapidinho e eu já volto para a gente pensar junto aí. Metáfora visual que você encontrou, qual que foi? Tá aqui, né? De novo, coloquei para você lá a tira nesse caso, esse quadrinho da Lina, a adolescente. Aqui a gente tem qual a metáfora? Visual, símbolo da nota musical, indicando o som da música. Gostei bastante desse quadrinho dela, Ilusões da Vida, né? #1. Ok, 2 quiz para a gente fechar a nossa aula. O gênero de tira tem como principal aspecto o humor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ok. São recursos de linguagens da tira? Onomatopeias? Sim. Metáforas? Sim. Balões de fala? Sim. Então, letra D. Todas as alternativas. O que a gente fez hoje nessa aula? A gente trabalhou um pouco com o gênero tiras, conheceu um pouquinho mais sobre esse gênero tão interessante, tão criativo, né? E os recursos de criação dele, ok? Coloquei uma referência aí de onde eu tirei algumas coisas bacanas para complementar a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!